Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou Osias Júnior. Vou falar sobre direito à aposentadoria no INSS antes da reforma da Previdência. É isso mesmo? Será que é necessário uma correria atrás da aposentadoria, sendo que muitas vezes ainda não temos direito? No final do vídeo eu vou dar uma dica bem simples aqui de como garantir o seu direito sem necessidade de pedir a sua aposentadoria agora. A reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, traz regras mais duras para os trabalhadores pedirem aí a sua aposentadoria no INSS. Pelas regras atuais, hoje em 2019, existem duas possibilidades básicas de aposentadoria no INSS. Uma delas é a aposentadoria por tempo de contribuição, que será extinta, isso mesmo, ela não vai existir mais para aquelas pessoas que entrarem aí, que depois da reforma da Previdência, entrarem para o INSS. A fonte dessa entrevista, desse texto que eu trago para vocês agora, que eu compartilho, é do jornal Agora. Então, fica comigo até o final do vídeo. O trabalhador pode se aposentar sem idade mínima ao completar o tempo de contribuição aí de 30 anos as mulheres e 35 anos os homens. Então, portanto, hoje, em 2019, ainda não existe uma idade mínima se as pessoas tiverem completadas aí, as mulheres, 30 anos de INSS pago, ou 35 anos de INSS pago os homens, não há necessidade de ter uma idade mínima. A partir da mudança aí, a partir da reforma da Previdência, para quem entrar depois da mudança, para quem passar a ser contribuinte, se filiar ao INSS, os trabalhadores vão se aposentar por idade ou por meio de regras de transição para aqueles que já pertencem ao sistema de INSS, o sistema previdenciário atual. Para quem está no mercado de trabalho, portanto, o tempo de contribuição continuará sendo 15 anos de contribuição para se aposentar pela idade, porém a idade mínima vai subir de 60 anos para 62 anos. No caso das mulheres, os homens seguirão aí precisando dos seus 65 anos para aposentar com 15 anos de contribuição. Algumas categorias, no entanto, ainda vão conseguir uma aposentadoria antes dessa idade. É o caso de mulheres e das mulheres aí que vão se aposentar antes dos 65 anos, dos professores, né? E de algumas categorias, por exemplo, os policiais. São categorias especiais que exigem a necessidade de uma aposentadoria mais jovem. Uma emenda da bancada feminina ao texto base da reforma da Previdência alterou o cálculo de aposentadoria das mulheres, permitindo que elas consigam a aposentadoria integral 5 anos antes dos homens. A aposentadoria das seguradas será de 60% da média das contribuições e vai aumentar 2% a partir de 16 anos de pagamento de INSS. Para os homens, esse acréscimo será aplicado a partir do 21º recolhimento. Então, para as mulheres, a partir da 16ª contribuição, já vai ter o acréscimo de 2% a mais sobre os 60% do salário, aumentando assim o salário. Isso aqui é para quem ganha acima do salário mínimo, tá? E para os homens, esse acréscimo, vamos supor, ele vai se aposentar lá com 20 anos de contribuição, ele, a partir do 21º ano de contribuição de recolhimento, ele já vai ter direito a mais do que os 60% do que o salário que ele recebe ali. Então, lembrando bem que isso aqui é para quem recebe mais do que o salário mínimo. Quem recebe salário mínimo, aposenta com salário mínimo. No caso de professores aí da rede privada e do serviço público federal, o texto da Câmara fixou uma idade de 57 anos no caso das mulheres
e 60 anos no caso dos homens. Como estados e municípios ainda não estão dentro da reforma, eles pretendem fazer uma proposta de emenda constitucional paralela, uma PEC paralela. Docentes da rede pública estadual e municipal continuam seguindo as regras próprias até que se faça aí, então, uma adequação, até que seja melhor, votada aí no Senado uma proposta de emenda constitucional que pretende colocar estados, né, dentro da reforma da Previdência. Automaticamente os municípios estariam dentro. Existe uma grande confusão ainda, isso está em votação. Então, por enquanto, eles têm regimes próprios, regras próprias aí, estados e municípios. Hoje, agosto de 2019. Os profissionais de segurança pública que estão na ativa também garantiram aí regras mais suaves, com uma idade aí de 53 anos, se homem, e 52 anos se mulher, né? Então, a reforma da Previdência também vai ter as regras especiais, como é hoje, né? Hoje existem dois tipos básicos de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. O trabalhador pode se aposentar para o INSS por um período aí de 30 anos mulher e 35 anos de INSS pago para os homens. E a outra regra básica é a aposentadoria por idade, onde o trabalhador contribui 15 anos para se aposentar ao completar a idade de 60 anos as mulheres e 65 anos os homens. Como vai ficar isso, para a gente fechar o vídeo aqui? Para quem já é segurado do INSS ou virar até a reforma entrar em vigor, o tempo de contribuição continuará sendo 15 anos. Então, essa é a dica que eu fiquei de dar para vocês sobre manter o seu direito adquirido e não precisar correr atrás. Se você ainda não faz parte do regime atual, se você pagar uma parcela, você já faz parte. Então, portanto, eu vou repetir como vai ficar, né, depois da reforma da Previdência. Para quem já é segurado ou vai virar um segurado, vai se tornar, vai passar a pagar o INSS, essa é a dica do vídeo, já deixa o like. Até a reforma da Previdência entrar em vigor, o tempo de contribuição continuar sendo 15 anos para se aposentar por idade, tá? Então, para quem quer se aposentar com 15 anos de contribuição aí, os homens, que vai subir para 20 anos, né? E as mulheres terão um acréscimo pequeno aí para conseguir a mais. Tem que recolher agora, se você ainda não faz parte. Essa é a dica do vídeo. A idade mínima para mulher subirá em relação à regra atual para 62 anos. A exigência aí continuará sendo igual para os homens, então, de 65 anos. Para os homens que começarem a pagar o INSS depois da reforma, ó, a dica que eu dei, a carência será de 20 anos de contribuição. Quem ainda pode se aposentar antes aí, né? Vamos falar então agora. Então eu deixei a dica, comece a contribuir agora se você quer continuar com 15 anos. Para depois, para se aposentar aí com 15 anos, né? Só se você tiver começado a contribuir com o INSS antes da reforma. Deixei a dica que já vale o like. Quem ainda poderá se aposentar antes da reforma da Previdência? A reforma mantém algumas regras especiais, né? Então vamos a elas. Grupos com condições melhores nas regras atuais conseguirão manter na reforma algumas vantagens em relação ao que queria o governo. Essas regras resultam em idade ou tempo de contribuição menor. Em geral, esse tipo de condição é visto como uma compensação aí. Vamos falar aqui das mulheres. Uma emenda aí do texto base da reforma da Previdência alterou o cálculo das seguradas mulheres. O aumento na média salarial aí começará então, portanto, a partir do 16º pagamento. Então, a partir de 16 anos de contribuição, vai ter um direito aí a cada 2 anos a mais. O cálculo considerar, portanto, 60% das contribuições que foi feita durante a vida e mais 2% a mais por ano
que trabalhar mais aí além dos 15 anos. A partir dos 16 anos, 2% a mais para quem recebe mais do que o salário. Já para os homens, esse acréscimo só se aplica a partir aí do 21º ano de contribuição, 2%, ou seja, as mulheres conseguiram uma aposentadoria integral 5 anos antes dos homens. Os professores do setor privado aí, haverá uma idade mínima de 60 anos para os homens, 57 anos para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje, são exigidos 30 anos de contribuições para homens e 25 anos para as mulheres, e não há uma idade mínima. Já no Serviço Público Federal, a regra atual, a idade mínima, é de 50 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. Com a reforma, a idade será a mesma da iniciativa privada, porque serão iguais aí, o INSS vai ser igual para todo mundo. Assim como o tempo mínimo de contribuição, 25 anos, né, que é atual. Também será preciso ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, então para funcionários aí, federais. Para os policiais, aqui, inclui policiais federais, rodoviários federais, agentes penitenciários federais, agentes socioeducativos federais, policiais legislativos e policiais civis do Distrito Federal. A reforma propõe uma aposentadoria com uma idade mínima de 55 anos. Hoje não há uma idade mínima. Quem já está na ativa terá que cumprir uma idade aí mínima de 53 anos e homem 52 anos, mulher, além de uma previsão aí de um pedágio de 100%. Ou seja, se faltar 2 anos para se aposentar, o policial aí terá que trabalhar mais 4 anos. É isso mesmo. Se faltar aí 2 anos para se aposentar, vai trabalhar 2 anos a mais, são 4 anos. 100% do tempo que faltar. Bombeiros e policiais militares foram retirados, desculpa. Então, bombeiros e policiais militares foram retirados da reforma e da reforma da Previdência, ainda na comissão especial que analisou o texto antes da votação no plenário da Câmara. Trabalhadores em atividades... Então, os bombeiros e policiais, eles também vão fazer alguma coisa em separado, né? Vamos falar aqui sobre os trabalhadores em atividades especiais, atividades que fazem mal à saúde, atividades insalubres. O profissional que trabalha constantemente exposto a agentes nocivos à saúde pode conseguir o tempo especial e se aposentar por insalubridade. Apesar de a reforma aí diminuir as vantagens desse tipo de aposentadoria, será possível se aposentar ao completar aí as idades de 55, 58 e 60 anos, dependendo da sua atividade de risco, aí, do grau de risco. Os períodos mínimos das atividades insalubres aí serão mantidos em 15 anos de contribuição, 20 anos e 25 anos de contribuição, respectivamente. Foi só um apanhado geral, muita coisa tá por vir aí. Por que eu dei esse apanhado geral? Porque essa segunda fase, agora no Senado, em agosto, eles pretendem terminar a votação da reforma da Previdência, mais ou menos lá para outubro, né? Eles diziam setembro. Eu acredito que a primeira quinzena de outubro vai estar tudo pronto. E eles não vão modificar isso que está colocado aqui. Não, o que eles estão pretendendo hoje é fazer uma proposta aí para estados e municípios, né? Colocar paralelo, e eu acredito que os militares também eles vão fazer alguma coisa em paralelo, mas isso que está aqui vai ser mantido. Então, portanto, a dica de ouro desse vídeo para você que ficou até o final, mas antes eu quero só pedir um favor para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para me ajudar, para eu continuar estudando, lendo e compartilhando essas informações aqui que são de grande importância. Eu quero agradecer a você que já é inscrito. Não esquece de deixar o like para a gente divulgar esse vídeo, para que outras pessoas possam ser ajudadas com as informações que eu trago nesse canal. Se você quer ajudar outras pessoas, então, portanto, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, para que essas pessoas tenham acesso a essas informações.
A dica é, não adianta correr atrás aí de uma aposentadoria se você não tem o tempo necessário. Muitas pessoas estão procurando uma aposentadoria por tempo de contribuição aí, só que são 30 anos, 35 anos, né? Você às vezes não tem a documentação, mas se você insiste em agendar como sendo isso ali um direito adquirido, tudo bem. Mas o que vai garantir realmente o seu direito é se você cumpriu já as regras, aí você tem direito. Isso é direito adquirido. Se você já tem os 30 ou 35 anos, se já tem os 15 anos, isso é direito adquirido, tá? Agora, uma dica importantíssima. Se você quer ficar nas regras atuais, eu digo de aposentadoria por idade, com 15 anos de contribuição e ainda não entrou para o mercado de trabalho, ainda não teve registro em carteira, ainda não pagou INSS, pague o seu INSS, passe a fazer parte do INSS antes da reforma da Previdência, para conseguir se aposentar pela idade aí, 62 anos mulheres, 65 anos homens, com 15 anos de contribuição apenas. Então a dica é essa: se você quer se aposentar por idade e ainda não pagou INSS, você é estudante aí, você é dono de casa, você que ainda trabalha informal, não recolhe, paga o INSS agora e garanta aí os privilégios de se aposentar com 15 anos de contribuição. A aposentadoria por tempo de serviço não vai existir mais para aquelas pessoas mais jovens após a reforma da Previdência, sendo que apenas as pessoas que estão próximas de conseguir uma aposentadoria, que faltam aí 5 anos, 4 anos, né? 3 anos, 2 anos, 1 ano, essas pessoas não serão prejudicadas porque existem regras de transição. Até para quem falta aí eu acredito que uns 10 anos, vai ter uma regra ainda que vai ser não tão viável, né? Vai ter um pedágio a ser pago aí, um tempo a ser trabalhado a mais, alguns descontos, mas vão existir regras de transição sim. Apenas os mais jovens é que serão 100% atingidos pela reforma da Previdência. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com um vídeo importante. Hoje, dia 29 de agosto de 2019, quinta-feira. Um forte abraço a todos e não se esqueça, se você quer ajudar, se você quer patrocinar esse canal, clique no botãozinho aí, seja membro, onde a gente pode ter umas lives aí e eu vou poder falar sobre o seu assunto frente a frente com você, responder a sua pergunta. É lógico, se você é membro, eu envio um e-mail para você avisando a hora que eu vou fazer essa live, para você estar presente, é claro. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu comentário para que eu possa fazer um vídeo. Lembrando bem que eu sempre leio a todos os comentários. Não posso responder a todos porque as perguntas são genéricas, então às vezes com um vídeo eu respondo para todos. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.